Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre água, funções, digestão, absorção e metabolismo, tá? Vamos à nossa aula de nutrição animal. Então, como princípio da nutrição, nós temos na nossa pirâmide, que eu costumo conversar com vocês sobre a nossa pirâmide da produção animal, né? A gente tem outros pilares, a mantença, a produção, a reprodução. E esses três pilares, né, dentro da nossa pirâmide de produção animal, elas estão totalmente correlacionados à nutrição animal, gente. Por quê? Porque para a reprodução, o animal precisa estar bem nutrido, né? Para que o metabolismo, para que todos os hormônios fisiologicamente funcione e aconteça, então, né? Toda a fase de reprodução animal, seja da espécie ou raça que for, né? Eu preciso de uma boa nutrição para que eu tenha produção de hormônios, né? A testosterona no macho e a produção de corpo lúteo na fêmea, né? Para que seja possível essa possível gestação, né? A produção animal, seja carne, leite, mel, ovos, né? Ela está totalmente ligada à nutrição animal, né? Eu preciso ter um animal com uma dieta formulada com todos os nutrientes, se eu utilizar carboidrato ou proteína, né? Com todos os aminoácidos essenciais, né? Para que esse animal tenha uma boa produção, seja em ganho de peso, seja em eficiência alimentar, seja em produção de leite, ok? E a mantença, gente, o que é a mantença? Para esse animal ter a mantença dele diária, do metabolismo dele, o funcionamento fisiológico de todos os órgãos, ok? O crescimento dele. Então, quanto aos alimentos, como é dividido dentro da nutrição animal? Então, a gente tem o volumoso, né, que eu posso ter a silagem, né, o feno. Eu tenho concentrado, né, carboidrato ou proteico, né? Eu tenho a água e eu tenho os minerais, né, os macro e os microminerais. Então, a gente pode perceber aqui que na figura que todos estão interligados, todos trabalham junto para uma boa nutrição animal, né? Então, qual é a composição corpórea do animal em relação à água, né? Então, a água, gente, ela está em 70 a 80% do conteúdo corporal desse animal, né? Então, qual que é a função, né, dessa água, né? Maior componente sanguíneo, né, responsável pelo transporte de nutrientes, auxilia o processo de digestão e é um termorregulador corporal, né, em relação à temperatura corporal. Então, professora, eu tenho que calcular a água numa dieta ou formulação seguindo a exigência de água para esse animal? Correto. Você precisa fazer isso. Só que você não tem tabela de exigência de água. Você não vai pegar a tabela do NRC, né, para categoria ou espécie animal, né, e vai calcular a exigência da água nessa dieta. Por quê, professora? Porque eu não tenho tabela para isso. É o animal que faz a própria regulação de água, né? Então, o funcionamento do organismo animal que ele precisa para fazer a mantença, a produção, a reprodução, é a autorregulação dele de água que vai fazer esse animal consumir água, né? A quantidade de água que ele vai poder consumir, vai precisar consumir. E também, gente, muito importante, tá? Um animal que ele não bebe água suficiente para a mantença anatômica, fisiológica dele, né? Produção e reprodução, ele vai também evitar o consumo de alimento. Então, quanto menos água ele tomar, menos alimento ele vai produzir, menos alimento ele vai comer, consequentemente, menos produção, tá? Então, esse déficit, que a gente pode falar assim, de água que esse animal está consumindo
com menor eficiência, né, em menor quantidade, ele vai o que? Reproduzir um menor ganho de peso, né? Vai influenciar na produção animal. Por quê? Porque se ele bebe menos água, como a professora falou, ele come menos. Se ele come menos, vai influenciar o quê? No ganho de peso, na eficiência alimentar, na produção de leite, na produção de ovos e assim vai entre categoria e espécie, ok? É a água que você não vê. Eu coloquei esse gráfico aqui, gente, essa representação de gráfico, para vocês terem um pouco de intuito, né, de quanto água a gente bebe, de quanto água precisa para a fabricação de um alimento, para a produção de um alimento, para a produção animal, ok? Então, ali como item inicial, né, do gráfico, a gente tem a cerveja, né? 1 litro de cerveja, a gente gasta 5,5 litros de água para produzir. O arroz, né, 2.500, a manteiga 1 quilo, 18 mil litros de água, né? O leite, 1 quilo, 712,5 litros, né? O queijo, 1 quilo, 5.280 litros, né? A batata, a carne de sol, 17.100 litros, né? Então, vocês podem perceber que em todos os alimentos, em toda a produção, seja produtos agroindustrial, seja produtos industriais, seja a produção do próprio animal, né? Se consome muita água. E essa água, pessoal, ela tem que ser água potável, água de boa qualidade, né? Para a gente poder produzir, né? Então, aqui eu coloquei também uma representação, um gráfico, né? Representando a nossa água salgada e a água doce, né, pessoal? A gente pode perceber que no mundo a água salgada ela é 97,5%. E a água doce é 2,5% apenas. Ah, professora, mas se eu tenho tudo isso de água salgada, eu posso ficar tranquilo que eu posso transformar ela em doce. É verdade, eu posso transformar a água salgada em doce. Só que esse processo de industrialização da água, né, o processo de transformação, de retirada do sal para a água doce, ele é muito caro, né? Ele custa muito. Então não é viável. Viável é a gente ter a consciência de gastar a nossa água, né, com consciência ambiental, com consciência de olhar para o futuro da gente, para que não falte, ok? Em relação ainda sobre as funções da água, né? Então ela transporte de nutrientes para os diferentes tecidos no nosso corpo, no corpo do animal, né? Controla a termorregulação, então ela controla a temperatura, né, nos órgãos, no organismo. Ela participa de processos metabólicos celulares dentro das células, né? Ela faz a manutenção do equilíbrio ácido-base, né, na nossa bomba de sódio e potássio, né, que acontece no nosso organismo, ok? Ela é reserva de energia, né? Nas plantas, gente, no vegetal, ela tá como reserva de energia em forma de amido, né? Amido, pessoal, é a parte concentrada do vegetal, não é a parte estrutural, é a parte concentrada, tá? E nos animais, ela tá em forma de gordura corporal, tá? Então, essa gordura corporal do animal, ela vai funcionar como armazenamento de água, né? Essa água é metabolizada, retirada da gordura e metabolizada e utilizada por esse animal, ok? As plantas, pessoal, elas podem usar a energia fornecida pelo sol, né? O que acontece é a nossa fotossíntese, né? Porque ela elabora compostos orgânicos, né? Associada à matéria orgânica que ela retira do solo. Junto com o sol, né? Acontece então a fotossíntese, que dá energia para elas, né? Os animais, gente, eles vivem de compostos orgânicos como fonte de energia. Quais são esses compostos? Então, eu posso estar utilizando carboidrato, lipídio, a proteína, minerais, os minerais, né? A proteína em relação aos aminoácidos essenciais e não essenciais, né? Que a professora já falou para vocês, que essencial é aquele que o animal não produz.
né, que ele precisa na dieta, e não essencial é aquele que o animal produz e não precisa na dieta, ok? A quantidade de água, gente, em relação à idade desse animal. Então, animais mais novos, eles têm maior porcentagem de água no organismo deles, porque ele tem menor gordura, né? Lembra daquele gráfico do crescimento do animal? Primeiro cresce os ossos, né? Depois o músculo, depois a gordura. Então, animais mais velhos, ele tem menor porcentagem de água, porque por consequência ele tem maior acúmulo de gordura. Só que a gente já falou aqui na aula que a gordura, ela vai ser a água dessa gordura, ela vai ser metabolizada e usada por esse animal. Gente, hoje a nossa aula foi essa. Dúvidas estão no WhatsApp, e-mail, tá? Obrigada e até a próxima aula.